Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Você já ouviu a frase saudade do que a gente não viveu? Frase Já. do grande pensador Neymar Júnior. É uma frase que fala muito sobre o cinema também. Porque muitas vezes tem alguns filmes que eram para ter sido lançados. Filmes que a gente ouve falar e fala, caraca, que incrível, seria um filmaço, mas nunca viram a luz do dia. Vários desses filmes foram anunciados e tiveram até imagens reveladas. Veja só o Superman de Tim Burton, que teria o Nicolas Cage no papel de Clark Kent e Super-Homem. Um filme Gente. muito famoso. Pô, vou ser honesto aqui, mano. Esse pra mim é um dos piores castings da história do cinema, gente. Nicolas Cage de Super-Homem é o caralho, mano. Eu não sei quem em algum segundo pensou que isso fosse uma boa ideia. Juro por Deus, não tô de sacanagem, não. Pô, nada contra o Nicolas Cage, tá ligado? Gente boa aí, pá, já vi vários, tá ligado? Pô, gente, pelo amor de Deus, mano. Mas que acabou não sendo produzido, nunca foi lançado. O que nos restou é apenas a É porque ele é muito fã? Cara, eu sou muito fã do Futebol Clube Barcelona e nem por isso vão me convidar pra jogar lá, junto com o Messi, com o Neymar em 2015, tá ligado? Não vão, mano. Tem que ser competente pro trabalho, né? história. E são casos como esse que a gente vai ver hoje aqui no canal Piuí, pois nós falaremos dos 5 maiores filmes nunca lançados. Pô, o Saudade Homem-Aranha. do like que você não Pô, deu. só o Homem-Aranha tem dois, né? O Homem-Aranha 4 do Tobey Maguire e o Homem-Aranha 3 do Andrew Garfield, né? Bate aqui, ó. Deixa eu dar o Dói. teu like aqui. Mas não é. Que é uma é a mais imperdível de todas. Atualmente, quando se fala em Duna, todo mundo vai lembrar dos filmes recentes de Denis Villeneuve, Duna Parte 1 e Duna Parte 2. Bons filmes. Duas obras que foram sucesso de crítica, levaram para casa algumas estatuetas do Oscar e principalmente foram um sucesso de público, fazendo inclusive com que novas pessoas conhecessem e se encantassem pelo universo de Frank Herbert. Inclusive, comecei a ler logo Pô, depois pior do que eu vou falar Duna. pra vocês, tipo assim, é um filme que eu gostei, tá ligado? Os dois, achei maneiro e tal, me interessei, mas eu não consigo achar que o universo de Duna é um universo muito interessante. Tipo, o universo, tá ligado? Eu achei a história maneira ali, pá, não sei o que, mas o universo, assim, não é um negócio que eu fico tipo, caralho, Duna, pá, não sei o que. Não sei, viado. Do Villeneuve, do primeiro. Aí eu li a primeira trilogia do Frank Herbert e tal. E aí percebo e concordo com o que muitas pessoas falam sobre o primeiro filme do Duna, dele não ter algumas partes mais ácidas, no sentido de ter tomado ácido pra fazer, como o Herbert fez nos livros dele. Eu quero me drogar. E isso falta um pouco nas obras do isso? Villeneuve, com certeza, mas acho que é uma adaptação muito competente. Only together can we stand a chance. Entretanto, muito antes desses filmes do Villeneuve, Duna já era assunto no cinema. E não, eu não estou Cara, eu falando... vou falar uma coisa aqui também nada a ver, né? Não sei se vocês sabem disso, né? Mas o Tom Holland e a Zendaya, eles são meio que melhores amigos do Timothée Chalamet, né? Cara, tu pode me falar o quanto tu quiser que eles são profissionais e que são atores e que isso e que não é e aquilo. Moleque, deve ser bizarro tu ver a tua mulher fazendo casal com um dos teus melhores amigos no filme. Pô, desculpa. Ah, mas eles são, tá ligado? Preparados e não sei o que, e é profissional. Mano, não dá, viado. Pô, não dá, mano. Coisa de do maluco. filme de David Lynch, que acabou sendo apedrejado pelas pessoas e que o próprio diretor não gostava, afirmava que o estúdio podou ele, que foi o pior trabalho da sua carreira. Não é nada disso. O papo aqui hoje é sobre Duna de Jodorowsky. O eu chileno já vi eles falando que Alejandro se dão muito Jodorowsky é bem, um cineasta experimental que já fez uns filmes bem diferentes, São amigos como legais, O Topo assim. e A Montanha Sagrada. É filme pra você sentir, não entender, tá? Você vai ver esse monte de cena, você vai tentar chegar em algum lugar e dificilmente você vai, tá? É droga. E ele era um grande fã do livro do Frank Herbert, ele adorava a Duna e sempre quis adaptar isso, mas por ser um cara extremamente autoral, ele não queria só adaptar como estavam nas páginas do Frank Herbert, ele queria fazer praticamente o maior filme da história. É um filme de horas e mais horas de duração, que ia falar sobre a relação do homem
com a terra e como isso interfere também na religião. Ele queria fazer uma loucura. Ele queria que Paul Atreides fosse Jesus Cristo. E essa visão ousada fez com que Jodorowsky conseguisse alguns nomes muito interessantes para essa obra, para participar ali dela. Por exemplo, Mick Jagger, o vocalista dos Rolling Stones, por alguma razão, estava no projeto. Orson Welles, de Cidadão Kane, também. E até o pintor Salvador Dalí, que exigiu que o personagem dele tivesse uma privada com 2 golfinhos. Eu não sei se isso é verdade ou não é, tá? Mas é uma lenda que existe por aí. E eu acho que faz sentido, acho que é verdade sim. Eu sou louco! Pink Floyd faria a trilha sonora. Esse filme aqui seria uma loucura do caramba, era bater 10, 12 horas. Tem até o documentário Duna de Jodorowsky que explica o processo de criação, tem as artes e tal. E essas artes são muito influentes e acabaram inspirando vários outros filmes, porque realmente tinha um conceito Lionel muito Messi doido. estaria no Cada casa ia ter filme. um estilo de cor, de formato, de tecnologia. Era bem doido, velho. Mi ambición fue tremenda. I wanted to make something sacred, una película que diera las alucinaciones de LSD. Si tomara LSD to change the young mind of all the world. O projeto tinha coisas bem interessantes, mas acabou não saindo do papel justamente pela inflexibilidade do Jodorowsky, que queria fazer a obra do jeito dele. Esse filme com 10, 12 horas de duração, nada podia ser cortado, nada podia ser alterado, e chegou uma hora que não tinha como embarcar nessa aventura com ele. Então, o Duna de Jodorowsky virou história. Isso até 2032, quando fizerem uma IA muito inteligente que consegue replicar as coisas, e vão fazer agora o filme Duna de Jodorowsky pela IA. Todo mundo vai ter 4 dedos. O povo quer gozar. Os filmes do Homem-Aranha do início dos anos 2000 foram muito importantes para pavimentar o caminho dos super-heróis no cinema. São filmes que agradaram ao público, que renderam ótimas bilheterias e que ainda foram muito bem na crítica. Nos apresentaram ali um Peter Parker interpretado pelo Tobey Maguire, que era bastante fiel ao que a gente tinha nos quadrinhos, e conquistaram milhares e milhares de fãs. Who am I? I'm Spider-Man. E tudo isso graças à direção dele, Sam Raimi, que começou no horror lá com Evil Dead, mas que conseguiu evoluir seu estilo. A gente chegou aqui na trilogia do Homem-Aranha, que é muito querida pelas pessoas, incluindo até o terceiro filme, tá? Que pode não ter sido um sucesso. Cara, é inevitável falar que assim, o Tobey Maguire não é meu Homem-Aranha preferido, tá ligado? Mas é inquestionável que ele é o Homem-Aranha que tem os melhores filmes. Tipo, é impossível tentar argumentar contra isso, tá ligado? É por muito, inclusive. Acho que não é nem... Mano, é uma distância muito grande. De crítica, mas que as pessoas lembram com carinho até hoje. Acontece que muito antes de Sam Raimi embarcar nessa aventura, o navio tinha um outro comandante. E esse cidadão era ninguém mais, ninguém menos do que James Cameron, o Midas do cinema, que planejava um filme do Homem-Aranha protagonizado por Leonardo DiCaprio. Eu não lembro disso aí, não. Mas veja bem, James Cameron não dirigiria o filme, e sim Catherine Bigelow, que nessa altura do campeonato era a esposa dele. James Cameron ia produzir, tava quase tudo certo. Ele tinha uma proposta bem diferente do que a gente conhece, era para ser um pouco mais realista, mas ainda ia se manter o lance da teia orgânica que a gente viu nos filmes do Sam Raimi. Mas uma coisa que a gente não viu tanto assim nos filmes do Sam Raimi é o tal do sexo, que era pra ter aqui, tá? Era pra Mary Jane e Peter Parker fazer o bem bom em cima de uma ponte. E muito sexo. O roteiro estava praticamente pronto, o projeto muito bem encaminhado, mas a Marvel acabou vendendo os direitos do Homem-Aranha para alguns estúdios que posteriormente acabaram quebrando, então esses direitos meio que ficaram ao relento. James Cameron até tentou pegar eles, levar para a Fox, falar assim, ó, investe nesse projeto aqui, vai dar certo, confia em mim. A Fox não confiou e no fim das contas a Sony acabou adquirindo os direitos do Homem-Aranha e produziu os filmes que a gente conhece com o Sam Raimi. Filmaços, né, cara? Não tem como. Eu fico muito curioso para saber como é que seria esse filme. Porque o James Cameron é esse cara que onde ele coloca a mão dá certo, dá dinheiro e coisa e tal. Então eu imagino que seria nesse nível também. Entre dar certo e ser bom, tem uma diferença, né? Não vou falar mais nada sobre filme de pessoas azuis aí que ficam na floresta em diferentes biomas depois aí, mano. Eu não vou falar mais nada.
E ia mudar o imaginário coletivo de muitas pessoas, porque pra muita gente, o Homem-Aranha é o Tobey Maguire, entendeu? Então, tipo, ficou muito popular por causa dos memes, das cenas. Eu nem acho que seria um filme melhor do que os do Sam Raimi, mas eu fico curioso pra saber como seria, viu? Como esse filme provavelmente não seria dirigido pelo James Cameron, eu não fico nem curioso, tá? Eu acho que não ia ser um bom filme. Se fosse bom de verdade, ele ia dirigir, ele ia mergulhar nesse negócio, ele ia viver olhando o Aranha pra cima e pra baixo, ele ia transformar isso, a vida dele, nessa parada, Avatar entendeu? é bom. Mano, o primeiro eu aceito tu falar isso. Tipo, oficial, assim, o primeiro tudo bem. Eu acho um filme maneiro. O primeiro, Avatar 1 solto, assim, um filme legalzinho. Maneiro, filme bonito, filme da hora ali, história pá, não sei o quê. O segundo eu me recuso. O segundo é literalmente um Ctrl-C, Ctrl-V do primeiro na água, mano. Pô, não dá, velho. Juro por Deus, mas o segundo filme do Avatar me irrita profundamente. Profundamente. Tá ligado? Me estressa, mano. E os filmes dele precisam ter 15 horas de duração também, não é? É isso que me deixa puto também, mano. Porra! Ai, olha como a água tá linda. Foda-se! Foda-se! Porra! Eu não tô na Polishop vendo TV, caralho. Tô vendo um filme. Filme. Valeu, valeu. Valeu, Pólen, pelos 25. O segundo é a mesma coisa, só Exato! que na água. Exato. Agrada, né? O cinema adora retratar figuras históricas, e quando a figura histórica em questão é Napoleão Bonaparte, o líder mais famoso da França, tem tudo pra sair um filmaço daí. E como esse projeto tem como diretor Stanley Kubrick, vai dar errado como? Pois é, Stanley Kubrick, diretor de obras como 2001, Se ele vai ser a mesma Odisseia no coisa que Espaço, o Laranja Mecânica, O Iluminado, entre tantos outros, esteve muito perto de dirigir uma cinebiografia de Napoleão Bonaparte. Ele já estava mergulhado na história do cidadão, já havia chamado vários especialistas para conseguir mergulhar na mente de Napoleão e chegou a afirmar que leu mais de 500 livros sobre essa figura. Peraí. 500 livros ou 500 páginas? 500 não tem como, se ele falou isso é mentira, tá? É mentira. Mas Mentira. todo esse trabalho foi barrado pelos estúdios. A MGM e a United Artists pensaram, olha, esse filme vai ser muito caro, vai ter gravação na Itália, na França, na Iugoslávia, vai esvaziar os cofres de todo mundo e esse filme não vai se pagar nas bilheterias. Então, olha, Stanley Kubrick, pode guardar teu cavalinho, tá? Tira ele da chuva que não vai dar certo. Apesar de o filme nunca ter acontecido, Kubrick pelo menos utilizou boa parte das pesquisas e dos 500 livros que ele disse ter lido em Barry Lyndon, um filme de 1975, E depois fizeram que um se filme do encerra ali Napoleão, no né? período pré-guerras napoleônicas. Então, todo o conhecimento dele foi de fato aplicado em algum lugar. Mano, eu não sei vocês, assim, mas isso é só uma opinião minha, ninguém precisa concordar, é só uma opinião minha. Tipo assim, mano, um filme dessa época, com essa estética aqui, mano, pode me falar que é o melhor filme que já fizeram da história da humanidade, eu não vou ter vontade de assistir. Eu não sei, mano, me irrita já. Não sei, eu não consigo assistir. Não consigo, mano. Tá ligado? Sei lá, não consigo. E assim como no caso do Duna de Jodorowsky, isso aqui também acabou sendo documentado, não em um documentário cinematográfico, mas em um livro, pois existe... Piratas do Caribe é diferente, porque por mais que se passe nessa época, tipo assim, ele não... Ele se passar naquela época é irrelevante, entendeu? É quase que irrelevante, não é focado nisso. Focado nos piratas. Oi, desculpa incomodar, só deixa o like no vídeo e se inscreve no canal que isso vai ajudar bastante, beleza? Tamo junto, desculpa, pode voltar pro vídeo, valeu! Napoleão de Stanley Kubrick, o maior filme nunca feito. Obra com mais de 800 páginas que conta ali um pouco do processo de realização desse filme. Fico na esperança pra virar um filme isso aí, pra poder assistir. Né? Porque ler livro é foda, né? Não, e 800 páginas. Tudo isso? Não tivemos o Napoleão de Stanley Kubrick, mas tivemos o Napoleão de Ridley Scott, né? Que mostra lá o nosso querido Joaquin Phoenix como Napoleão, dando um tiro de canhão nas pirâmides, né? Quando a gente pensa na maior equipe de heróis do cinema, não tem jeito, vai vir os Vingadores à sua mente, porque eles chegaram a esse posto. Mas, muito antes do MCU ser esse sucesso e de todo mundo viver a febre do Homem de Ferro, a Liga da Justiça era maior do que os Vingadores em absolutamente todos os lugares que você pode imaginar. Nos quadrinhos, nos games, nos desenhos animados, no cinema, na Inclusive, rua. o desenho da Liga da Justiça era os caralho de asa, tá? Quem assistia aí quando era criança, moleque, o desenho era pica.
cara, da Liga da Justiça. chão na fazenda, em todos os lugares. Esse mesmo. Liga da Justiça Esse mesmo. Sem Limites. Esse Liga mesmo. da Justiça é o nome que a gente dá para quando um grupo de heróis aleatórios se misturam, entendeu? Se você pensa nisso, você vai lembrar de Liga da Justiça. Vingadores é o terceiro ou quarto pensamento sobre isso. Liga da Justiça é muito forte e já era pra ter tido um filme, tá? A gente teve aquele de 2017. Uma bosta. Desculpa, infelizmente, ruim. Olho pra cara dele e já fico puto. Não gosto dele também, com todo respeito, Ben Affleck aí. Acho uma bosta de Batman. Gosto dele de Super-Homem, mano. Mas faltava algo no personagem, tá ligado? Não sei. Cago pro Jason Momoa também de Aquaman, foda-se. Esse Cyborg aqui, pelo amor de Deus, mano. Puta que pariu, vai tomar no cu esse Cyborg aí também. E ela é bonita, né, galera? Mas se for falar que ela é uma atriz do caralho, assim, também não é, né? Ser sincero, assim, mano. Não é. Mas é o suficiente pro personagem que ela faz. Tá ligado? Agora o resto aqui, puta. Esse Flash, mano, eu já falei isso aqui quantas vezes, mano. Moleque, se eu vejo na rua, tá ligado? Eu queria sair na porrada, mano. Pô, na moral. Juro por Deus, mano. Mano, eu detesto, velho. O Ezra Miller, mano, eu juro, mano, caralho, cara, eu detesto ele. Eu detesto ele. Detesto. Foda-se. Detesto ele. O Joss Whedon, que ficou uma bosta. Tem também a versão de 4 horas, o Nunca Snyder, assisti, que nem é outra vou também, bosta. né? Mas antes de tudo isso, o diretor de Mad Max era pra ter feito esse filme. Eu não acredito no que eu ouvi. Isso Olha o Peter aconteceu Pan ali no 46. início dos anos Tamo 2000, o projeto estava em andamento, já tinha desenho de figurino, já tinha inclusive alguns atores sendo escolhidos. Por exemplo, Aidan Brody, lá da série DOC. O Adrian Brody, que ganhou o Oscar? Não, esse é o Adam. Adam Brody. Adam Brody. Mas eles são Brody. Ele seria o Flash, o Armie Hammer. Nem conheço o Adam Foda-se aí. Cravo que ele seria melhor que o Ezra Miller. Foda-se. Nunca vi na minha vida a série que ele fez ali. Nem vi que série que era. Melhor. Muito antes de a gente descobrir aí que ele tem um desejo canibal, ele seria o Batman dessa história. Did you ever put a suit on? Yeah, no, Weta built us a whole functioning suit that had hydraulics and worked and had microphones all together. Não, eu seria melhor que o Ezra Miller. Eu seria. Vocês podem não confiar, pá, não sei o que. Eu confio. Eu seria melhor que o Ezra Miller. Me dá uma chance. Tá ligado? Me dá uma chance. Suit so I could hear everything happening around me. It was 100% functional because we had $300 million to do it. E o Superman seria interpretado por um cara chamado Didi. Esse cara aqui é o... Eu tô louco, esse cara aqui é o cara que faz um dos irmãos no filme A Rede Social. $300 million to do it. E o Superman seria interpretado por um cara chamado DJ Cotrona, que eu não faço ideia de quem é. Mas o filme foi afetado pela greve dos roteiristas que teve na época. Daí as gravações foram levadas pro Canadá, depois pra Austrália. Aí depois ficou uma perdição total, ninguém sabia o que estava acontecendo e o projeto acabou sendo cancelado. Que tristeza. Isso porque toda essa confusão rolou ali entre 2007 e 2008 mesmo? e foi justamente nesse período que o Batman do Christopher Nolan ascendeu e que a Marvel lançou o filme do Homem de Ferro. Então esse cenário, que até Duelo de pouco gigantes. tempo atrás era muito mais tranquilo, acabou virando um mar vermelho, cheio de tubarões gigantescos ali, grandes filmes, e em determinado momento o projeto do George Miller começou a soar ultrapassado antes mesmo de ser lançado. A gente já tinha um Batman consolidado no cinema, e aí o George Miller viria com uma outra proposta, então acabou que essa Liga da Justiça foi abandonada. O que foi muito bom, porque assim o George Miller conseguiu fazer a continuação de Happy Feet, o Pinguim que Dança. E depois teve Mad Max Fury Road, que é muito bom, né? Melhor filme de ação da história. Happy Feet 2. E já que falamos de heróis, vamos falar sobre o menor deles. Pichu. Tá. Porque eu já ia te ofender muito. Moleque, eu ia te ofender muito por esse comentário no chat. Isso aí que tu falou, beleza. Eu ia te ofender muito. Eu ia te ofender muito, assim. Mas isso aí que tu falou realmente, mano. O herói Homem de Ferro em si não é nada inacreditável, mas o Downey Jr.
mudou isso, né? Homem-Formiga. Isso porque o filme até foi lançado, você vai falar assim, pera, como assim filme cancelado? Ele foi lançado, mas ele teria um outro diretor comandando o projeto, Edgar Wright. Isso mesmo, o homem por trás da trilogia do Corneto, os filmes Todo Mundo Quase Morto, Chumbo Grosso e O Fim do Nunca Mundo. vi nada Ele aí. que também dirigiu Baby Driver, seria Bom o pra responsável caralho. pelo filme do Homem-Formiga. Esse filme é bom pra caralho. Entretanto, no meio da situação, Edgar Wright alegou as famosas divergências criativas com a Marvel, especialmente com o Kevin Feige. E o que acontece aqui é muito óbvio, né? O Edgar Wright é um diretor bastante autoral e quando ele entrou nesse projeto, talvez bem ele não assim, né? imaginou que o tempo inteiro viria o Zé Boné falar pra ele assim, ô cara, bota uma foto da Viúva Negra aqui. Ô, faz aqui o fulaninho de tal lá, o segurança do Tony Stark, ele podia aparecer nessa cena e falar assim, eu adoro Tony Stark. Chato pra caralho. O Edgar Wright queria fazer o filme dele, e o Kevin Feige queria fazer o filme da produtora, queria fazer o filme do foda, MCU. velho. Então eu chegava lá, olha o filme do Homem-Linguiça, como foi um sucesso. Mas o Homem-Linguiça aparecer no cantinho, entendeu? Ele queria conectar essas pontas, Edgar Wright começou a ficar puto com essa história e falou assim, ó, quer saber, mano? Eu Tô já fora. ganho bem, eu tenho minha vida consolidada aqui, eu vou sair desse barco. Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? O Edgar Wright pulou fora do projeto apenas 3 meses antes de as filmagens começarem. Até hoje não se sabe muito bem o que é dele e que foi parar nesse novo filme, ou o que foi alterado e de repente é novo, que não estava previsto no projeto original. Até hoje eu me questiono como que o Homem-Formiga tem 3 filmes. Tipo, juro por Deus, assim. Homem-Formiga, 3 filmes. Homem-Formiga, 3 filmes. Gente, não dá, tá ligado? É só porque era uma época que a Marvel podia lançar cocô no cinema que lotava. O primeiro é maneirinho, tá? O primeiro é maneirinho. Mas assim, porra, tá ligado? O segundo já é ruim, o terceiro eu não lembro nem se eu assisti. Não dá, sabe? Não, porra, puta que pariu, velho. Mas o que a gente sabe é que teve uma cena aí que acabou sendo mostrada do filme do Edgar Wright, que tem o Homem-Formiga andando pelo cano de algumas armas, atacando alguns seguranças, e percebe-se que esse teste que foi feito, realmente está no filme. Não na mesma cena, mas em cenas muito parecidas, que demonstram que o próprio Edgar Wright já havia pensado muito bem como funcionaria a transformação e a ação desses filmes do Homem-Formiga. Que pena. Sobre a história do filme, a ideia era nivelar os dois Homens-Formiga. Tem o Scott Lang, que é esse interpretado pelo Paul Rudd, e também teria o Hank Pym, do Michael Douglas, Nunca Mais Eu Vou Dormir. E nesse filme do Edgar Wright, dizem que teria um pouco dos dois, entendeu? Um pouco dos anos 60 e o Hank Pym desenvolvendo tecnologia e agindo como Homem-Formiga, e um pouco do futuro também. O que a gente viu no filme final é quase nada de Hank Pym e muito de Scott Lang, né? Eu acho que eu tomei no cu. Não, o que aconteceu é que o Edgar Wright queria botar cenas dele, do Hank Pym... Caralho, Rafa, se tu fizer isso aí, mano, herói nacional, tá? Herói nacional, isso aí, se tu fizer essa porra aí. Criar tudo isso, e o Kevin Feige falou assim, não, a gente pode botar. Bota uma ceninha aqui. Sabe aquela ceninha de flashback que todo filme da Marvel tem? Todos os filmes de origem tem essa cena do passado e tal. E ele falou assim, não, pode fazer essa ceninha aqui, eu te deixo fazer. Só que ele queria mais. E aí não rolou. No fim das contas, acabaram contratando pro lugar do Edgar Wright o Peyton Reed, que é um diretor de estúdio qualquer, sem assinatura nenhuma, que fez exatamente o que o Kevin Feige queria que ele fizesse. Mas por incrível que pareça, conseguiu botar uma ceninha que eu acho que não era do Edgar Wright, tá? Pelo que eu fiquei sabendo, essa cena é do Peyton Reed. A cena do Michael Penha falando e dublando outros personagens enquanto ele conta uma história. Dizem que isso é do Peter Reed, tá? E essa cena é a melhor do filme. She's crazy stupid fine, right? The bartender's all like, yeah, crazy stupid fine. So this writer chick tells Ignacio, yo, I'm like a boss in the world of guerrilla journalism and I got mad connects with the peeps behind the curtains, you know what I'm saying? Essa cena é a única coisa que... Uma coisa aleatória sobre um gosto meu peculiar de coisas aleatórias em filmes. Eu amo quando tem uma cena que, tipo assim, é uma coisa que vai... Tipo, uma previsão do futuro da cabeça de alguém e o mesmo personagem dubla todo mundo na cena, tá ligado? Cara, sempre tem uma cena assim, eu costumo achar muito bom. Eu acho muito foda quando eles têm essa ideia aí, sei lá, mano. Normalmente são cenas divertidas, maneiras de assistir, tá ligado? Só isso, né? Sobra desse filme. Eu me sinto um mendigo assistindo isso aqui, porque ele me dá pouquíssimas migalhas de prazer, entendeu? Ai, me dá uma ceninha do cara falando, ai, obrigado, Peter Reed, obrigado. Final das contas, Homem-Formiga é um filme que tem muitas coisas que você veria no filme do Edgar Wright, mas que não é dele. Então é tipo um filho bastardo. Filmes que foda-se. Esse é um podcast que a gente tem que fazer, tá? Filmes que foda-se. Ah, tem muitos, hein? Nossa. Porra, Filmes que foda-se é um puta podcast. O link pra você ouvir o podcast tá aqui na descrição desse vídeo. Você tem que ir lá conferir o nosso podcast. Quando a gente fizer ele, tá? Porque não foi feito ainda. Mas a gente vai gravar ele daqui 2 semanas.
Então é isso, pessoal. Dá um like aqui embaixo e comenta qual outro filme você queria ver que foi cancelado. Valeu Porque demais, tem aquele mano. da Batgirl também, né? Não esqueça de conferir os links aqui da descrição, especialmente do PewCast, para você poder acompanhar o episódio